Vivemos em dias em que o medo foi institucionalizado. O caos deixou de ser exceção e se tornou rotina. O mundo inteiro se move em alerta, inseguro, abalado por guerras, doenças, colapsos políticos, crises morais e espirituais. E, no meio disso, muitos perguntam: onde está Deus? Existe um abrigo seguro neste mundo em chamas? Mas enquanto o mundo corre em pânico, existe um povo que caminha em paz. Enquanto multidões se escondem atrás de muros e máscaras, existe um esconderijo que o mundo não conhece. Um refúgio invisível, eterno, inabalável. Esse lugar não é físico. Esse abrigo não se compra com ouro. Ele é secreto. Ele é santo. Ele é habitado apenas pelos que conhecem o nome. E é nesse lugar que o Salmo 91 se cumpre. Não como poesia, mas como realidade espiritual. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. O Salmo 91 não é um amuleto. Não. É para todos. Ele começa com uma condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é quem visita, não é quem conhece o versículo de cor, é quem habita, quem vive, quem se esconde de verdade, não nos recursos humanos, mas na presença de Deus. E é por isso que tantos declaram esse salmo, mas vivem com medo, porque não moram onde ele começa. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente significa habitar no esconderijo do Altíssimo. Vai entender por que o justo não é poupado do caos, mas é guardado dentro dele. Vamos explorar o significado espiritual de cada versículo, à luz da guerra invisível que nos cerca. Você vai ver por que 1000 podem cair ao seu lado e você permanecer de pé. Não porque é forte, mas porque está escondido. E ao final, talvez, você entenda que o caos lá fora nunca foi o maior perigo. O maior perigo sempre foi viver fora do abrigo. Prepare seu coração. O Salmo 91 não é apenas uma promessa, é um chamado. Um chamado à intimidade, à confiança radical e à verdadeira fé. Se você está cansado de viver com medo, distraído, vulnerável, este vídeo é para você. Abra sua Bíblia, silencie as vozes do mundo e venha comigo descobrir o que é viver escondido, no refúgio do justo, em meio ao caos. Não é um bunker. Não é um abrigo subterrâneo construído para resistir à guerra. Não é um seguro de vida, nem um contrato de proteção divina em troca de boas obras. O esconderijo do Altíssimo não pode ser visto, tocado ou construído por mãos humanas. Ele não está nas estruturas da religião, nos palácios da teologia ou nas paredes de uma igreja. Ele é um lugar, mas é também uma condição, um estado da alma, uma morada secreta que só é acessível a quem aprendeu a confiar quando tudo fora desmorona. O Salmo 91 começa com um sussurro celestial. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não diz quem corre até lá no domingo. Não diz quem visita em tempos de aperto. Diz habita. Habitar é mais que conhecer, é permanecer, é fazer dali sua casa, seu lar, seu refúgio. E por isso, poucos encontram esse lugar. Não porque Deus o escondeu, mas porque os homens preferiram os seus próprios refúgios. Preferiram esconder-se no dinheiro, na influência, nas promessas de homens, na força do braço, na aparência da santidade. Mas há um lugar que só os que abandonaram todos os outros podem entrar. E quando entram, não querem mais sair. Spurgeon disse: o homem que habita no esconderijo do Altíssimo não teme o trovão, nem a tempestade, nem a lança inimiga, pois seu coração está mais perto do céu do que da terra. Esse lugar não é silencioso porque está vazio. É silencioso porque está cheio, cheio da presença, cheio de fogo, cheio da glória que consome todo medo, toda dúvida, toda ansiedade. O mundo corre em agitação, mas o homem escondido descansa. Ele não ignora o caos, ele apenas aprendeu a viver acima dele. Ele caminha pela terra, mas seus pés pisam promessas, e suas lágrimas, quando caem, regam a fé.
Não há dúvida. O esconderijo é real, mas espiritual, e por isso o mundo não o reconhece. Ridiculariza quem nele vive, chama de alienado, religioso, fanático. Mas é exatamente esse desprezo que confirma que o esconderijo permanece secreto. Só os que têm sede entram. Só os que estão dispostos a deixar os refúgios falsos conseguem vê-lo. Quantos dizem confiar em Deus, mas se desesperam à primeira crise? Quantos decoram versículos, mas nunca descansaram sob a sombra do Onipotente? Quantos leem o Salmo 91, mas nunca habitaram onde ele começa? Deus não está oferecendo um lugar de fuga, está oferecendo um lugar de permanência, onde o caos lá fora não anula a paz de dentro, onde as flechas voam de dia e as pragas rondam à noite. Mas a alma segue firme, porque encontrou abrigo não nas circunstâncias, mas na presença. E esse é o segredo. A sombra do Onipotente não se projeta sobre multidões. Ela cobre aqueles que se aproximam. Quem vive distante vê luz, mas não sente calor. Só os que entram na sombra descansam. Você já encontrou esse lugar? Você já habitou ali, mesmo que por um momento? Não aquele instante de emoção em uma canção, mas aquele silêncio profundo onde o mundo desaparece. E só resta ele. O esconderijo do Altíssimo não é um prêmio para os fortes, é uma porta aberta para os quebrantados, para os cansados de fingir, para os que desistiram de confiar em si mesmos e aprenderam a se esconder, não por medo do mundo, mas por amor à presença. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Com essas palavras, o Salmo 91 atravessa o véu da realidade visível e revela um mundo que poucos percebem. Um campo de guerra silencioso, onde setas invisíveis cortam o ar e terrores sem nome assombram a escuridão. Não é poesia exagerada, é uma descrição espiritual precisa da vida real de um justo neste mundo. A noite não é apenas ausência de luz. A noite é símbolo de tudo. Aquilo que nos assusta quando ninguém está olhando é o medo sem rosto que visita o coração às 3 da manhã. É o desespero que se esconde atrás de sorrisos durante o dia. É a opressão silenciosa que se deita ao lado, sem ser convidada. Esse é o terror noturno. Não tem som, mas tem presença. Não deixa rastros, mas abala as estruturas da alma. Mas o texto não diz apenas que esses terrores existem. Diz que não os temerás. E isso muda tudo, porque o Salmo 91 não é um passe de imunidade, é um pacto de confiança. Spurgeon comentou: os terrores da noite existem, mas para o crente são como sombras sem força. Podem cercá-lo, mas não o tocarão, pois ele dorme sob vigilância divina. O justo também passa pela noite. Ele também ouve os sussurros. Ele também sente o peso do invisível. Mas ele não é vencido por isso, porque há algo mais forte que a escuridão, a luz que vem de dentro. O mundo está cheio de terrores modernos, doenças que surgem sem cura, desastres inesperados, a insegurança de quem sai e não sabe se volta, o pânico emocional, a ansiedade sufocante, a tristeza sem nome. Mas há uma promessa ecoando no coração dos que habitam o esconderijo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa não é de insensibilidade, é de blindagem espiritual. Não é que o justo não sente, é que o justo sabe onde está escondido. As flechas do dia também são reais, são os ataques visíveis, as críticas, as perseguições, as calúnias, os desafios que todo cristão enfrenta quando decide viver à luz da verdade. São setas lançadas contra a integridade, contra a fé, contra a esperança. Mas quando a alma está abrigada na presença, essas flechas não penetram, porque a couraça da fé não é feita de orgulho, mas de rendição. Há noites em que Deus permite que o escuro permaneça.
não porque abandonou o justo, mas porque deseja mostrar que mesmo ali, ele está. Que a presença dele não se revela apenas nos dias bons, mas especialmente nos dias maus. Porque a verdadeira luz não é a que brilha ao redor, é a que arde dentro. E assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não teme o terror da noite. Ele conhece a voz do pastor, que o guarda até quando dorme. Ele aprende a descansar, não porque tudo está bem, mas porque sabe em quem tem crido. Ele vê o mal se aproximar, mas permanece, porque está escondido não em um lugar, mas em uma promessa viva. A noite pode ser longa, o silêncio pode ser denso, o medo pode rondar. Mas o que habita no esconderijo descansa, porque ele não vive pela vista, vive pela fé. Fé não é ausência de luta, é presença de certeza. Se a sua alma tem sido assombrada pelos terrores da noite, o Salmo 91 não veio te prometer a ausência de guerra. Ele veio te lembrar que existe um refúgio e que quem entra nele não sai. Igual ali, o terror perde força, a flecha perde direção e a alma, mesmo em meio à guerra, encontra luz. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O Salmo 91 continua sua revelação da guerra invisível. Agora, ele nomeia uma ameaça silenciosa, sorrateira e devastadora: a peste. Não uma enfermidade comum, mas uma praga que caminha na escuridão. Algo que se move sem ser visto, sem ser ouvido, mas que deixa rastros de morte onde passa. É a doença do corpo, sim, mas é também a doença da alma. É o pecado que se disfarça de liberdade. É o veneno que se espalha nos relacionamentos, nas igrejas, nos pensamentos. É a apostasia que se veste de fé. É o esfriamento espiritual que parece maturidade. É o conformismo que parece equilíbrio. Essa é a peste das trevas. E ela não precisa de laboratórios. Ela nasce no coração humano. E quantos têm sido contaminados, sem perceber, sem sintomas visíveis, sem febre, sem tosse, sem manchas, apenas uma lenta e progressiva perda da paixão por Deus, uma substituição quase imperceptível da glória pela rotina, da presença pelo ativismo, da oração pela performance, da Bíblia pela opinião. Spurgeon disse: a praga mais letal não é a que mata o corpo, mas a que adormece a alma enquanto a veste com roupas de religião. O Salmo 91 não ignora essa peste. Ele não a romantiza. Ele diz: você não será atingido por ela. Se habitar no esconderijo, a condição se mantém. A promessa está atrelada à permanência. É na presença que se recebe imunidade. Não uma imunidade para viver como quiser, mas uma imunidade contra o engano que domina os que andam longe da luz. A peste das trevas não anda sozinha. Ela vem acompanhada de vozes. Vozes que dizem: relaxe. Todo mundo peca. Não precisa ser tão radical. Você ainda é jovem. Você tem direito à sua felicidade. E quando essas vozes se tornam familiares, a peste já entrou e o altar já foi abandonado. Mas o Salmo 91 oferece um antídoto, um nome, uma presença, uma palavra que queima como fogo e purifica como água. O refúgio não é apenas proteção, é cura, sim. Cura. Cura da indiferença, cura do orgulho disfarçado de fé, cura do medo mascarado de racionalidade, cura da letargia espiritual. Há uma peste que se propaga nas trevas, mas há um nome que cura na luz. E esse nome não é usado como amuleto. Ele é invocado com reverência, com temor, com fé verdadeira. É o nome que levanta mortos, que expulsa demônios, que silencia tempestades. Mas também, e principalmente, é o nome que restaura corações. E quando esse nome é pronunciado por um justo, a peste não prevalece. Ela pode rondar, pode soprar mentiras, pode tentar contaminar. Mas a presença do Altíssimo é uma muralha invisível que a impede de entrar. E se por um instante a alma for tocada pela fraqueza, o nome que cura, atrás de volta.
Quem habita no esconderijo não vive com medo da peste. Não anda obcecado por diagnósticos, não corre atrás de previsões sombrias. Ele anda com confiança. Não porque é imune por natureza, mas porque é protegido por graça. Ele sabe que há um Deus que o guarda, e esse Deus não dorme. A peste pode estar à direita, a morte à esquerda, mas quem habita na presença caminha em meio à escuridão como quem caminha à luz do meio-dia. Porque a luz não vem de fora, vem de dentro. Se você tem sentido os sintomas da peste invisível, o cansaço espiritual, o desânimo, na fé, a falta de sede, não se conforme, não se acostume. Corra para o esconderijo, ele ainda está aberto. A porta ainda está escancarada, e o nome que cura ainda responde ao clamor dos que o buscam em espírito e em verdade. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é uma estatística, é uma cena de guerra. É o retrato de um campo de batalha onde todos caem, menos um. Mas por que ele permanece em pé? Não é porque é mais forte. Não é porque tem melhor armadura. É porque ele não está lutando com a força do braço, mas com a confiança no esconderijo. Essa é a matemática da fé. O mundo ensina que se muitos caem, é melhor recuar. Que, se as perdas são grandes, a prudência é se proteger. Mas a palavra diz, pode cair tudo ao seu redor. Você permanece. Não porque ignora o perigo, mas porque vive sob promessa. Spurgeon dizia, o crente não caminha por entre os escombros confiando que será poupado por acaso, mas porque foi coberto por uma aliança feita com sangue. A aliança é o segredo. Sombra do Onipotente é o escudo. O campo de batalha é real, mas não define o destino de quem vive sob o abrigo de Deus. Veja a proporção: 1000 de um lado, 10.000 do outro, 11.000 caem. Mas aquele que crê, permanece. Não é arrogância espiritual, é convicção em quem Deus é. Não é confiança na própria fé, é confiança no caráter de Deus que prometeu. Mas isso incomoda. O mundo não entende um homem de pé entre milhares caídos. As pessoas não aceitam que alguém siga firme enquanto tudo em volta desmorona. E por isso, zombam, criticam, chamam de fanatismo. Mas o que não sabem é que esse homem não está em pé por si mesmo. Ele está sustentado por mãos invisíveis, por uma palavra eterna, por um Deus que vela por cada linha que disse. E o mais profundo é que esse versículo não fala apenas de perigos físicos. Fala de colapsos espirituais, de desistências, de escândalos, de quedas na fé. E como temos visto isso hoje, homens que começaram bem, mas se perderam. Ministérios que tinham fogo, mas se apagaram. Igrejas que tinham presença, mas agora só têm performance. Cristãos que confessavam a verdade, mas hoje pregam conveniência. E o que resta? Resta o remanescente. Aqueles que habitam, não que visitam. Aqueles que oram quando ninguém vê, que choram no secreto, que carregam cruzes quando o mundo só quer aplausos. Esses são os que permanecem. E é para eles que o Salmo 91 foi escrito, para lembrar que, por mais que tudo caia, Deus ainda sustenta os que confiam, que a fidelidade ainda é possível, que a integridade ainda tem valor, que a santidade ainda é um chamado, mesmo quando for motivo de escárnio. Essa matemática é espiritual. Não é probabilidade, é promessa, é estatística invertida. Enquanto o mundo diz que todos vão cair, Deus diz, você não será atingido. Não significa que não sentirá o impacto, que não verá o sangue, que não ouvirá os gritos, que não sentirá o calor da guerra. Mas significa que, em meio a tudo isso, você será guardado, protegido, sustentado e mais, será sinal. Sinal de que ainda há um Deus vivo no meio do caos, de que ainda existe luz na escuridão, de que ainda é possível viver pela fé, não pelas circunstâncias,
se o seu mundo tem desmoronado, se todos ao seu redor parecem estar caindo, lembre-se, a promessa não é para o cenário, é para você. Você que habita, você que confia, você que escolheu o esconderijo em vez da multidão. 1000 cairão, 10.000 também. Mas se você estiver debaixo da sombra, você ficará em pé. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. O Salmo 91 não é apenas uma declaração de proteção, é também uma revelação de justiça. Não há esconderijo verdadeiro sem discernimento. Não há fé firme sem olhos abertos. E o justo não anda cego. Ele vê. Essa é uma das maiores distinções entre os que vivem no esconderijo e os que vivem na multidão. O justo vê com os olhos de Deus. Enquanto os ímpios se exaltam, o justo vê o fim. Enquanto os perversos prosperam, ele enxerga a queda. Enquanto o mundo aplaude os escarnecedores, ele contempla o dia do ajuste. Spurgeon declarou: o justo não vinga com as mãos, mas contempla com os olhos. Ele deixa a espada nas mãos de Deus e espera o dia em que toda a justiça será restaurada. Esse é o peso da presença. Ela não nos anestesia da realidade. Ela nos dá discernimento dentro dela. O justo ora, mas também observa. Ele contempla, ele discerne. Ele entende que o tempo da colheita chega para todos e que Deus não se deixa escarnecer. Contemplar a justiça de Deus não é um prazer perverso. Não é uma sede de vingança, é a paz de quem sabe que a balança ainda está nas mãos do Senhor. No tempo da impunidade, essa verdade sustenta o coração do justo, porque o mundo parece pertencer aos corruptos, as nações parecem dominadas pelos maus. O evangelho parece abafado por vozes de interesse, mas aquele que habita no esconderijo não se desespera, ele espera, ele confia, ele sabe. Com os seus olhos verá a justiça triunfar. Verá os que zombaram da fé serem silenciados. Verá os que venderam a verdade serem desmascarados. Verá os que usaram o nome de Deus para si, prestarem contas diante dele. Isso exige fé, porque o tempo de Deus raramente é o nosso. E os olhos humanos tendem a se cansar. Mas o Espírito renova o olhar daquele que permanece na presença. Ele mostra dia após dia que Deus ainda governa, e mais do que isso, o justo verá e não será atingido. Ele não será confundido com os ímpios. Ele não será contado entre os que zombaram. Ele estará em pé, com os olhos limpos, para testemunhar a glória da justiça divina. E esse é um chamado ao temor, porque muitos hoje usam o nome de Deus, mas vivem como se ele fosse cego, como se ele não visse, como se ele não julgasse. Mas o Salmo 91 afirma: ele vê, ele pesa, ele recompensa, e o justo também vê. Vê com os olhos lavados pela oração, vê com o discernimento que vem da palavra, vê com a sensibilidade que vem da intimidade, e mesmo quando parece que nada muda, mesmo quando a injustiça parece permanente, o justo sabe, a justiça de Deus não falha. E quando ela vier, não virá como um sussurro, virá como um trovão, como fogo, como luz que tudo revela. E então, os que permaneceram no esconderijo não serão confundidos, serão testemunhas, olharão e verão. Verão o fim do engano, verão o triunfo da verdade, verão o poder da integridade, verão que valeu a pena ter esperado, orado, resistido. Essa é a herança dos que confiam, não precisam se vingar, porque Deus é justo e ele se encarrega da última palavra. Se você tem sido tentado a desistir por ver o avanço dos ímpios, se sente como se estivesse lutando sozinho contra um sistema corrompido, lembre-se, você verá. Com os seus olhos, verá que não foi em vão, verá que a justiça não morreu, verá que o Deus que habita no esconderijo ainda reina. E sempre reinará, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Salmo 91 agora revela o porquê da proteção.
Não se trata de sorte. Não é uma loteria espiritual. É consequência de uma escolha, uma decisão silenciosa, mas eterna. Fazer do Senhor o refúgio. A proteção não é automática, ela é fruto de intimidade. O versículo começa com por quê? Porque você fez isso, então isso acontecerá. Porque você escolheu o esconderijo, então o mal não te sucederá. Porque você decidiu pela habitação do Altíssimo, então a praga não tocará a tua casa. Essa escolha define o destino. Spurgeon escreveu: a diferença entre os preservados e os atingidos não está na aparência externa, mas na escolha interna de habitação. Muitos buscam a bênção, mas não o refúgio. Querem os frutos do esconderijo, mas não desejam o esconderijo em si. Querem a paz, mas rejeitam a presença. Querem a promessa, mas não querem o altar. Mas os que fizeram do Senhor sua morada, esses não apenas recebem proteção, eles se tornam parte do território sagrado. Eles não visitam a presença nos domingos, eles vivem nela, eles respiram nela, eles constroem sua vida em torno dela. E é por isso que, mesmo em dias de tempestade, continuam firmes. Essa é a geração do esconderijo, raros, zombados, silenciosos, mas invencíveis. A promessa não diz que o mal deixará de existir. Diz que ele não te sucederá, não prevalecerá sobre você, não te destruirá, não te roubará. A fé. Porque o refúgio em Deus não elimina a batalha, mas te preserva nela. E a praga? Ela pode rondar, pode assombrar, pode tocar os vizinhos, mas a tua tenda não chegará. Porque a tenda do justo está coberta por algo que o mundo não vê. Coberta por intercessão. Coberta por arrependimento. Coberta por fidelidade. Coberta por sangue. O sangue do Cordeiro. E esse é o ponto. A tenda é símbolo da vida, da casa, da família. E Deus promete cercar não só o indivíduo, mas tudo o que está debaixo da sua cobertura. Quando você decide pelo esconderijo, sua casa é envolvida por essa decisão. Sua descendência sente os efeitos dela. Sua geração é marcada por ela. Não é apenas sobre ser protegido, é sobre viver sob outra atmosfera. Enquanto o mundo caminha no medo, o justo habita na confiança. Enquanto a sociedade desaba, o justo constrói altares. Enquanto a praga avança, o justo clama: Tu és o meu Deus em quem confio. E essa decisão não se toma uma vez. Ela é renovada a cada manhã. Ela é reafirmada quando a carne grita, quando o mundo chama, quando o desânimo sopra. É um sim repetido, um sim consciente, um sim que diz: Senhor, prefiro teu esconderijo ao aplauso do mundo. E esse sim sustenta. Esse sim protege. Esse sim cura. Esse sim sela o destino do justo. Se hoje você está em dúvida, se sente que está entre dois caminhos, lembre-se, não há segurança fora do esconderijo. Tudo o que o mundo oferece é momentâneo. Tudo o que parece sólido desmorona. Só há uma rocha. Só há um lugar onde o mal não te sucede. Só há um refúgio onde a praga não entra. E esse lugar é a presença do Altíssimo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você nunca está sozinho, mesmo quando a noite cai pesada, mesmo quando os inimigos te cercam, mesmo quando a oração parece não sair. Há um exército te cercando que você não vê. O Salmo 91 agora revela uma dimensão espiritual invisível, mas poderosa. O ministério angelical. Deus, soberano e eterno, dá ordens específicas, e essas ordens são claras. Guardem o meu filho. Protejam a minha filha. Cercai-o, porque ele habita no meu esconderijo. Não é imaginação, não é metáfora, é uma realidade bíblica. Charles Spurgeon escreveu: se os olhos dos crentes fossem abertos, veriam uma multidão de anjos acampados ao seu redor.
Eles não vêm como curiosos, mas como guardiões com ordens divinas. Anjos não operam por vontade própria, eles respondem a ordens, e a ordem foi dada: guardar os que confiam. Essa é uma verdade que deveria nos trazer temor e reverência. Você está sendo observado por seres celestiais. A sua fidelidade, suas decisões, seus passos estão sendo acompanhados por aqueles que executam a vontade de Deus. E quando necessário, intervêm, fecham portas, desviam perigos, tocam corações, cortam o laço antes que ele se feche. E o mais impactante, eles te guardam em todos os teus caminhos, não apenas nos domingos, não apenas quando você está orando, mas no trânsito, no trabalho, na solidão do quarto, na madrugada escura. Há anjos designados por Deus cuidando de cada passo. Isso não nos isenta da responsabilidade, não nos transforma em intocáveis, mas nos lembra que, ao escolher o refúgio, ganhamos mais do que proteção. Ganhamos companhia invisível, presença silenciosa, intervenções misteriosas. Quantas vezes você já escapou sem saber? Quantas vezes o mal não chegou? Não porque você foi prudente, mas porque alguém foi enviado antes. A oração de quem habita o esconderijo é acompanhada de ação do alto. O clamor do justo mobiliza o céu. E Deus, em sua fidelidade, move exércitos por amor a um coração fiel. Mas há uma condição implícita: esses anjos guardam os caminhos do justo, caminhos alinhados à vontade de Deus, não caminhos de rebeldia, não trilhas escuras de vaidade e pecado, mas veredas de arrependimento, de obediência, de temor. Quando você se mantém nesses caminhos, você está cercado. A guarda é real, a cobertura é ativa, e o mundo espiritual reconhece: esse é intocável, porque está debaixo de ordens superiores. E se os céus dão ordem, o inferno obedece. Se Deus diz não toque, o diabo recua. Se o Altíssimo declara guarde-o, nenhuma seta encontra seu alvo. Você não precisa ver, você precisa confiar. O esconderijo não depende de visão, depende de fé. E a fé que habita o Salmo 91 é a que anda mesmo sem mapa, que caminha mesmo sem luz, porque sabe, o céu já se adiantou. Ao final deste salmo, o justo não termina cansado, termina guardado. Não termina cheio de méritos, mas cheio de proteção. E mais, termina com a consciência de que a jornada espiritual nunca foi solitária. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo vivem sob sombra, mas também vivem sob ordens divinas. Ordens que não falham, ordens que não atrasam, ordens que vêm da boca do Deus vivo e que sustentam o justo até o último passo. Que você viva essa realidade, não como doutrina apenas, mas como experiência. Que você caminhe nesta terra com os pés no chão, mas com a alma ciente de que há asas ao seu redor. E elas obedecem ao Altíssimo. Se essa mensagem falou com sua alma, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que está em meio ao caos e precisa encontrar refúgio. Deixe seu comentário. Queremos orar por você. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe e ative o sino para receber palavras que despertam, confrontam e fortalecem. Aqui, a verdade não é negociada. E o Evangelho ainda é espada.